Desde que eu me entendo por gente, o mundo foi apresentado para mim desse jeito aqui, ó, esférico. Foi assim que eu vi o planeta nos livros de geografia e naquelas fotos que a NASA tirou do espaço. Por falar nisso, eu sou fascinado com as imagens da Terra vista do espaço. As fotos nos mostram exatamente como a Terra é redondinha e praticamente azul. Eu acredito que na escola também te mostraram essas imagens, certo? Eu também tenho praticamente certeza que os livros de geografia que você usou mostravam a Terra em um formato esférico, certo? Mas, ultimamente, um grupo de pessoas que vem aumentando cada vez mais acredita fielmente que a Terra não é esférica, mas sim plana. Eu sei que esse assunto é meio polêmico, mas eu não estou aqui para debater o assunto. Na verdade, eu quero falar sobre quem inventou essa teoria, quantas pessoas acreditam nela e em que elas acreditam. Meu nome é Benjamin e eu estou aqui para trazer mais alguns fatos desconhecidos para vocês. Então, vai se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações para ficar por dentro de mais vídeos interessantes como esse. Deixa eu ver por onde começar. Como eu disse, eu sei que esse assunto é bastante polêmico, então eu vou tentar tratá-lo com cautela. Que tal começarmos falando sobre quando descobriram que a Terra é esférica? Por incrível que pareça, há mais de 2000 anos, a humanidade já tinha um conhecimento de que a Terra era redonda. Aristóteles, o conhecido filósofo grego, escreveu o seguinte em seu livro: novamente, nossas observações das estrelas tornam evidente que não só a Terra é circular, como também se trata de um círculo não muito grande. Uma pequena mudança de posição para o sul ou para o norte provoca uma alteração nítida no horizonte. Na verdade, ele teorizava que o planeta era redondo, mas isso não era uma prova concreta. Ele apenas observou que as estrelas mudavam de local conforme ele também se movia. Mas foi Eratóstenes, outro pensador grego, que era matemático também, que conseguiu provar que a Terra não é plana. Eratóstenes descobriu que, ao meio-dia em um local do Egito, o Sol ficava sempre acima da sua cabeça. Porém, em outra localidade, o Sol não ficava no mesmo local ao meio-dia. Como ele sabia a distância exata das duas cidades, Eratóstenes mediu a altitude do Sol ao meio-dia em cada uma das cidades e aplicou algumas regras da trigonometria. Desde que a teoria do matemático foi criada, o mundo passou a acreditar que a Terra não era plana. Pelo menos, era no que as instituições e pessoas mais poderosas acreditavam. Até na obra A Divina Comédia, do grande escritor Dante Alighieri, supostamente se diz que a Terra é redonda, principalmente com o fato de que o inferno é formado por vários círculos. Milhares de anos depois, o português Fernão de Magalhães deu uma volta ao mundo, comprovando que o nosso planeta não tem uma borda. Vários outros marinheiros confirmavam a teoria ao perceber que quanto mais eles se afastavam de um navio no mar, um mastro ia sumindo aos poucos. Mesmo antigamente, até a igreja, que era quem ditava as regras, não contestava o fato de que a Terra é realmente esférica. Mas e atualmente? Quais são as provas que confirmam a teoria do mundo ser redondo? Bom, eu poderia citar as imagens da Terra feitas pela NASA, mas como muita gente diz que essas imagens são falsas, eu trouxe provas ainda mais simples. A primeira é: assista um eclipse. Durante os eclipses lunares, a sombra do nosso planeta na face do Sol é curvada. Durante todos os fenômenos envolvendo eclipses, é possível observar a forma curvada. Bom, se isso serve de prova para você? Essa teoria foi criada por nada mais, nada menos que Aristóteles. A outra dica é: escale numa árvore ou montanha. Se a Terra realmente for plana, você vai chegar a uma altura que dará para ver todo o horizonte da Terra. Mas, diferente disso, quanto mais alto subirmos em uma árvore, mais veremos o horizonte. O mesmo se aplica a uma montanha. Podemos usar as estrelas como exemplo. Nós as vemos no céu e, mesmo estando a milhões ou milhões de quilômetros, podemos vê-la. Se a Terra fosse plana, você poderia subir no Monte Roraima e, usando um telescópio, conseguiria ver as luzes de Porto Alegre. Mas isso não é possível, sabe por quê? Porque a Terra é redonda. Mesmo assim, muitas pessoas acreditam na teoria terraplanista. Olha, só para vocês terem uma ideia, em 2019 foi feita uma pesquisa pelo Instituto Datafolha sobre a crença terraplanista. Foram 2.086 entrevistados em 103 cidades brasileiras. De acordo com o cálculo feito pelo Instituto, estima-se que 11 milhões de brasileiros duvidam que o planeta seja esférico. 90% das pessoas disseram acreditar que o planeta é redondo,
e uma pequena parcela disse não saber da sua forma. Isso nos indica que cerca de 7% dos brasileiros afirmam que a Terra é plana. Mas e você? Qual é a sua opinião? A Fatos Desconhecidos quer saber o que o nosso público pensa sobre o assunto. Aqui, no canto superior da sua tela, você vai ver um ícone com uma enquete sobre o assunto. Responde aí pra gente e veja no resultado o que o nosso público acha sobre esse tema. Agora vamos para as duas últimas perguntas do nosso vídeo. Quem inventou a teoria da Terra plana e o que essa teoria afirma? O fato é que sempre existiram pessoas que contestassem um senso comum sobre a forma do nosso planeta, mas talvez elas nunca tivessem conseguido atenção suficiente. No mundo moderno, a primeira pessoa que se tem notícias tentando fundamentar a teoria terraplanista foi um homem chamado Samuel Rowbotham. Ele se baseou no experimento do rio Bedford, que é um canal artificial com quase 10 quilômetros de extensão. Para Samuel, o fato da Terra ser redonda faria com que uma estaca que estivesse no rio sumisse quando ele estivesse longe. Seu experimento era algo parecido com os depoimentos dos marinheiros em relação ao mastro do navio que sumia no horizonte. O resultado de seu experimento foi diferente, pois, mesmo muito longe da estaca, ele ainda conseguia vê-la. Mas existe alguma explicação? Segundo os cientistas, a resposta é muito simples. O experimento de Samuel é explicado pela refração da luz próxima à superfície do rio. Preste bem atenção no que eu vou explicar agora, tá? Segundo Marco Moricone, do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, se você colocar um lápis dentro de um copo com água, dependendo do ângulo que você olhar, vai parecer que o lápis está quebrado. Moricone ainda explica que isso acontece porque a luz não vai em direção reta ao seu olho, dando a impressão de que ele está quebrado. O experimento não deu certo porque a luz acompanha a Terra, fazendo com que o efeito esperado não apareça. Não entendeu? Eu vou explicar então em outras palavras. O problema é que o experimento não levou em conta o efeito óptico do ar sobre a água intermediária, que dobrou ou refrata a luz à medida que viaja do marcador para o telescópio e faz parecer com que eles tenham a mesma altura. Até que os nossos roteiristas conseguissem descobrir, foi Samuel Rowbotham quem começou a divulgar a teoria da Terra plana. Ele chegou a publicar um livro chamado Astronomia Zetética, A Terra Não é um Globo, em 1864. Após morrer, sua esposa criou a Universal Zetetic Society, uma organização que defendia a teoria. Quase um século depois, apenas alguns anos antes da humanidade conseguir fazer sua primeira viagem ao espaço, um homem chamado Samuel Shenton criou a Sociedade da Terra Plana, ou Flat Earth Society. Curiosamente, ele também se chamava Samuel, mas acho que isso é apenas uma forte coincidência. O fato é que Shenton criou a sociedade para espalhar a ideia de que o nosso planeta é plano. Suas ideias afirmam que o Polo Norte, na verdade, está no centro da Terra e os continentes estão ao seu redor de forma aleatória. Além disso, Shenton acreditava que a Lua e o Sol giravam em torno do nosso planeta, sendo que os dois possuem cerca de 51 quilômetros de distância. Pouco antes de Shenton morrer, ele passou a liderança da sociedade para um homem chamado Charles Johnson, que tratou de fazer de sua casa a sede da organização. Charles faleceu em 2001, mas a Sociedade da Terra Plana continua existindo e apoiando seus argumentos. É possível encontrar facilmente as páginas dessa organização na internet. A partir de 2014, a teoria da Terra Plana vem ganhando cada vez mais adeptos. Para quem acredita nessa teoria, além do Polo Norte estar no centro da Terra, o planeta seria um disco achatado coberto por uma redoma invisível. Nas bordas, há uma imensa muralha de gelo que seria a Antártida. Essa região é como uma barreira para a superfície terrestre, segurando as águas dos oceanos. E dizem também que a Terra está no centro do universo e que os outros planetas não existem, pois são apenas estrelas. E aí? Em qual das teorias você acredita? Eu não sei se você concorda comigo, mas para mim, os terraplanistas estão redondamente enganados. Além da teoria da Terra plana, existem outras parecidas, como a da Terra oca, Terra fixa, cosmologia celular e até Terra em tartaruga cósmica. Mas eu acho que esses outros assuntos a gente pode analisar em outra oportunidade. Por falar nisso, quais outras teorias vocês gostariam que a gente abordasse? Se tem alguma em mente, deixa aí nos comentários embaixo e quem sabe a sua dúvida pode ser a nossa próxima pauta.
Por hoje é só isso, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e eu te encontro no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos.